Bem-vindos à Companhia Liberdade. Pessoal, nós cobrimos a terceira e quarta etapa do Campeonato Catarinense Enduro de Regularidade que aconteceu em Lages no fim de semana passado. Nós temos nesse programa de hoje entrevistas diversas, agora inseridas essas entrevistas no corpo do programa e não mais só no segundo bloco. Não perca, você vai aprender tudo sobre o enduro. Você sabe o que é um PC? Você sabe o que é um fecha-trilha, um abre-trilha, um neutro e etc. Termos técnicos, você vai aprender tudo isso hoje, nós vamos trazer para você. Temos motóquios, temos pupurri, nós temos muito mais, como sempre, para você. Já aguarde um instante. Estamos em Companhia Liberdade. E aí vocês estão acompanhando o 14º Enduro Cidade de Lages, que ao contrário do que parece, não é uma prova só de domingo, porque o pessoal começa a chegar no sábado. Chega no sábado para quê? Faz as inscrições, recebe sua planilha e recebe o seu jaleco e o número com o qual vai correr, e aí fica tudo pronto para domingo, então partir direto 8, 9 horas da manhã, sair em direção à trilha. Esse foi o 14º Enduro Cidade de Lages, foi uma realização do Lages Trail Clube, que já há 14 provas, sabe tudo de enduro esse pessoal, sempre supervisionado pela Federação Catarinense de Motociclismo. Teve o apoio, esse enduro, do Grande Hotel Lages, Univest, Galpão Pegorini, Florianópolis, Localiza, Adinal, Arte Vidros, Posto Elefantinho, Posto Dom Pedro II, Posto Lagiano, Pizzaria Mussarela, Alemão Automóveis, Prefeitura de Lages, Big Bowling, Serra Tour, Posto Petrolages, Representações Lages, Massas Tianora, Celucate, Transamérica, Supermercado Martendal, Moinho Cruzeiro, Posto Reide, Vídeo Cidade, Fogão Peças, Mag Filmagens, Companhia Liberdade, Cisu Informática e por aí vai. Gente que não acaba mais, os caras sobrou dinheiro. Aí o jantar, e conforme vocês vão acompanhar, o pessoal fala muito bem. Companhia Liberdade, aqui neste enduro que está valendo pela segunda etapa do Campeonato Catarinense de Enduro, está valendo pela terceira e quarta etapa. E como vocês podem perceber, a humarada come, se diverte, brinca e a mulherada trabalha. Porque quem está trabalhando aqui são só elas. E eu vou conversar agora, especificamente com a primeira dama do Lages Trail Clube. Comigo aqui a primeira dama do Lages Trail Clube, Miriam. Miriam, só mulherada que trabalha, os homens não fazem nada? Não, as mulheres ajudam muito e são muito companheiras dos seus maridos, né? E é uma satisfação para nós poder ajudar e ter tanta gente aqui em Lages prestigiando esse nosso evento. Vocês que estavam fazendo as inscrições, eu ia perguntar para o Vili, até vou perguntar para ti. Quantos pilotos? Deu 100 pilotos, 100 motos. 100 pilotos? 100 pilotos. Dentro da expectativa? Dentro da expectativa. A expectativa era 80, entre 80 e 90. Tivemos 20 de superávit. Isso. Junto conosco, Palhoça. Palhoça vem aqui, ele canta de galo, diz que o negócio é tudo com ele, mas lá em Joinville não foi bem assim. Infelizmente, Joinville choveu bastante e a equipe, eu acho que sacaneou, porque tem bastante concorrente hoje na equipe, eles trocaram o pneu, botaram um pneu que não era adequado para andar no molhado. E também, como é o começo do campeonato, uma moto nova, com uma série de acertos que teria que ser feito e não foi feito.
infelizmente fiquei em sexto, mas vamos ver se recuperamos aqui em Lages. Junto conosco, Milton Robos, que é o representante da Federação Catarinense aqui para o Enduro, é isso, Milton? Nós somos diretor de Enduro da Federação Catarinense e responsável pela organização desse campeonato. Qual é a tua expectativa em relação a essa prova aqui de Lages? Lages tradicionalmente faz provas boas, é um pessoal que há muito tempo participa do Enduro e desta vez com mais de 100 pilotos, é algo bastante interessante. Eu acredito que teremos uma boa prova em que pese, aqui todo mundo tem que fazer muita força porque tem muita pedra, né? Quem está comigo aqui agora é o Vili, Filibaldo Cash, mais popular como Vili, todo mundo conhece ele, conhecido no estado inteiro. Mas a gente tem que mentir um pouco, o pessoal acha que é mais importante. O Vili é o presidente do Lages Trail Clube, que é o organizador de mais esse Enduro, né, Vili? Mais esse evento. Porque no tempo que eu andava de trilha, tu já fazia Enduro. São só 14 anos, é o 14º Enduro de Lages. Puta, 14º? 14º. Nem falha, assim que eu me sinto velho. Que nada. Vili, como é que tá, qual é a expectativa que vocês tinham e se atendeu a expectativa em quantidade de pilotos, se está tudo de acordo, está tudo organizadinho, prontinho? Realmente, a expectativa nossa era de 90 a 100 pilotos, deu 100 pilotos, 101 pilotos, se não me engano, tá? O Flávio está me mostrando um prato de comida que eu não comi ainda ali, mas daqui a pouco nós vamos lá. Deu 101 pilotos, parece-me, e a expectativa da trilha, a trilha é excelente, não tem lugar que fica, tem os subidão e descidão aí, isso é normal em trilha, mas não é trilha, como é que eu vou te dizer, não é trilha assim fechada, pesada, que o cara atolha e o outro não passa. Passa todo mundo, passa de caminhão se quiser. O cara pode ficar que o outro vai passar pelo lado. Não, passa, o cara pode ficar, eles passam sem problema nenhum, não vai ter enrosco nenhum, a trilha é excelente, a média um pouquinho justa, para alguns, para outros vai ser folgada, aquele que acelera um pouquinho mais é média folgada. Mas o enduro não é enduro de velocidade, é enduro de regularidade, então vai ter que ser média moderada. Billy, muito obrigado. Sucesso para vocês aqui. Obrigado pra vocês. E esperamos que esse enduro seja melhor do que os outros. Se Deus quiser. É isso aí. Nós continuamos em Companhia Liberdade. E aí já domingo de manhã, pessoal em plena concentração para a largada, fazendo os retoques finais, aperta a planilha, calça a bota, verifica uma coisa e outra. Pessoal, esse é o momento onde há a última verificação de equipamento, computador, o que está funcionando, o que não está funcionando. E é por aí, minha gente. Essa é a preparação, é um instante da adrenalina, de adrenalina sobe. Beijinho de tchau na esposa, boa sorte, querido, e vamos à luta. E é isso aí, o pessoal começa a largar. Essa largada foi com todo mundo passando pelo posto de largada, pela rampa de largada, e ali iniciou o 14º Enduro Cidade de Lages. Se você está gostando das imagens que nós estamos levando, aguarde mais um pouco que daqui a pouco tem mais. Agora, aquele instantezinho de liberdade aos nossos parceiros e nós já voltamos. Continuamos em Companhia Liberdade. Sem muito papo, mais enduro, mais sufoco, mais adrenalina, mais liberdade. Assista comigo. E aí você está vendo então a chegada do Fecha Trilha, que é o cara que vai dar uma seguradinha aí nesse morro para auxiliar o pessoal e vai depois fechando a trilha e recolhendo aqueles atrasados. Você vai perceber uma coisa, que nesta largada está em sequência, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Você vai ver que há uma sequência crescente. Vai ser o único ponto da trilha onde essa sequência vai ser obedecida. Dali para frente já não há mais sequência, porque aí vale o que o cara está marcando no seu computador, o que está dizendo a planilha para ele. Cada um tem a sua interpretação e não vai ser uma nem duas vezes que vocês vão ver o número 50 na frente do 45, por exemplo. Esse aí é o morro, me segura que eu volto, porque se o cara não der uma paradinha no morro, ele não consegue mais subir, e se alguém não segurar, ele volta de ré. E esse é o início
do nosso enduro. Nesse enduro de Lages, você vai perceber, por exemplo, que nós temos 108 pilotos. Então você vai ter jaleco de número 1 até 108. Como que é dividido isso? Do número 1 ao número 15 é a categoria Master. São os fera do enduro. É o pessoal que realmente sabe tudo de enduro e não tem que ter explicação de ninguém. Do número 16 ao 38, categoria Sênior. Nesta categoria Sênior, o pessoal já é muito bom, mas ainda não chegou na Master. Do número 39 ao 78, categoria Júnior. Já um pessoal que não é iniciante, ou até na Júnior existem alguns estreantes, desde que as motocicletas deles sejam as motocicletas importadas. E existe uma categoria que surgiu esse ano, que é a categoria Nacional. A categoria Nacional vem justamente para aquelas pessoas que gostam do enduro e que não podiam participar ou não participavam porque se achavam sem condições de fazer uma competição ou de competir com a sua motocicleta nacional com essas motocicletas de motor importado que são muito mais potentes. Então surge aqui a categoria nacional e está sendo um sucesso. Eu acredito que esse ano a federação acertou na mosca ao fazer essa categoria. E aí nós estamos então de 1 a 15 Master, 16 a 38 Sênior, 39 a 78 Júnior e de 79 a 108 a categoria nacional. Então você vai vendo que à medida que o número do jaleco aumenta, a dificuldade do piloto parece também aumentar. Aí o pessoal da Júnior, olha, vocês já estão vendo que no pessoal da Júnior largou o 47, depois o 46, depois o 45. Já começa aí a acontecer as dificuldades. E assim é o enduro durante todo o percurso, são 140 quilômetros deste Enduro Cidade de Lages, que foi uma prova inesquecível. Quando chega no meio do campo, em alguns pontos onde não há alguma referência, não tem um pinheiro, não tem uma cerca, o pessoal da organização, então, que levantou a trilha, coloca algumas bandeirolas, uma faixinha amarela ou alguma coisa, enfim, que identifique que aquele é um ponto de referência do enduro. E ali o piloto tem que prestar bastante atenção, porque ele vai ter que entrar à direita, à esquerda ou segue reto, de acordo com o que diz a planilha dele. Esta parte da competição que vocês estão assistindo é a parte da manhã. Isso aí tudo aconteceu ainda antes do meio-dia. O pessoal passou pelos primeiros sufocos da prova, indo em direção ao neutral. Olha a bandeirinha que eu tinha comentado antes. Numa trilha ou num enduro, a subida é interessante porque ela deve ser tocada até o final. Se por acaso o piloto para no meio da subida, é difícil de arrancar. Por isso que o pessoal tem alguma dificuldade às vezes na subida, para e a moto patina e é difícil realmente de sair do lugar. Aí o neutralizado do meio-dia seria a hora do almoço, pausa para a hora do almoço. Nessa pausa para a hora do almoço, o pessoal aproveita para fazer algum acerto na motocicleta. Aí o pessoal do corpo de bombeiro, os paramédicos estavam de prontidão. Graças a Deus foram muito pouco exigidos nessa prova. E ali o pessoal então aproveita para abastecer as motocicletas, porque são motocicletas com um tanque de gasolina bastante pequeno e 140 km em trilha dá um consumo bastante alto. Então o pessoal tem que abastecer, revisão de pneu, troca a planilha se for o caso, que é o caso desse aí especificamente, e por aí vai. Nesse ponto
não necessariamente todo mundo vai ficar parado. Tem gente que vai chegar tão atrasado que não vai ter tempo de parar no neutro e já tem que sair. E aí vocês veem que o pessoal já saiu e já está tocando. Cada um sabe a sua hora de largada, ninguém manda e cada um passa da maneira como der. Olha como vem esse piloto, ele vem bem devagarzinho, porque provavelmente esse é o Giovanni Nones, lá de Dr. Pedrinho, e ele vem devagarzinho porque ele deve estar adiantado, segundo a planilha dele. E ali na frente tem um PC, que é um posto de controle, tá aí o pessoal do PC. Ele não pode tocar com o pé no chão antes do PC, porque daí o PC marca o horário de chegada e nem pode passar pelo PC. Então o que ele faz? Ele vai devagarzinho, tentando se equilibrar na motocicleta para evitar perda de pontos. Perceberam ali que subiu o número 9, depois o número 7? Cada um sabe o seu horário. Não existe, como eu falei, uma determinação de que o 10 tenha que largar na frente do 11, que aí casualmente deu certo. Mas não existe essa determinação. Cada um larga na hora em que o seu computador diz, ó, o 15 na frente do 14. Na minha opinião, o enduro é uma das atividades do motociclismo mais relaxantes. Você pode estar sentado aí, você está dizendo, esse cara está louco, o pessoal se mete no meio do mato, mas acontece o seguinte, nesta modalidade, a pessoa tem que ficar tão atenta à trilha que ele não tem tempo de pensar em estresse ou em qualquer outra coisa. Imagina um banhadão desse daí, o cara ficar pensando se ele tem conta para pagar na segunda-feira. Olha só, atenção, opa, não deu certo. Às vezes a pessoa acha que passando pelo lado do banhado ou pelo lado do valinho ali da poça d'água, ele acha que é mais fácil, quando a realidade não é essa. A realidade é que por dentro às vezes é mais fácil quando não há uma intenção de atropelar o nosso apoio. Esse aí quis dar um efeito especial e jogou um pouco de gelo seco na moto para fazer aquele efeito. Estão vendo ali, ó, número 46 e número 56, lado a lado. São 10 pilotos entre eles e eles estão juntos. Opa, mais um que resolveu. O pessoal gostava de chegar nesse ponto ali e treinar um pouco de mergulho, viu? Então vocês não se assustem. Aí a chegada e o encerramento desse enduro, que foi, sem dúvida, muito bem elaborado, uma trilha muito boa. Conversamos com alguns pilotos no final e os pilotos se rasgaram em elogios. De parabéns mais uma vez o Lages Trail Clube, que organizou mais esse enduro. E aí os pilotos chegando, cada um que chegava ganhava uma bebida para dar uma refrescada, porque nesse ponto o pessoal realmente chega cansado. Tá aí, ó, esse aí é o rei do queixo, ó, lá onde é que ele segura a garrafa, ó. E com isso nós encerramos a nossa participação nesse enduro fantástico que foi o 14º Enduro Cidade de Lages. A premiação é sempre feita de 1º ao 10º lugar. Nós estamos trazendo para você de 1º ao 5º. Na categoria Master, Dário Schrull em 1º. E o Dário Schrull deve ser levantado aqui, que é o bicampeão brasileiro de enduro. Na categoria Júnior, Ivan Simon, Wilson Fantoni, Camilo Cremani, James Hasselman, Célio Misturini. Categoria nacional, Iro Reich, Antônio Melão, Edwilson Correia, Luciano Carbora e Luciano Bevilacqua. Imagens? Agora é o seguinte, aguarda um instantinho que você vai entender tudo sobre o funcionamento de um enduro. Aquilo que nós falamos no início. PC, fecha a trilha, neutro, você vai ficar ao par desses termos. Agora aquele instantezinho de liberdade aos nossos parceiros e nós já voltamos, é já já.
para a Companhia Liberdade. Gente, é o seguinte, para que você possa entender o funcionamento de um enduro, acompanhem comigo os esclarecimentos do Dondé e do Zumiro. Diga pra mim uma coisa aqui, tu é o Serra Fila? O fecha rosca. Então faz o seguinte, explica pro nosso telespectador, que nem sempre é um endurista, o que vem a ser o Fecha trilha. fecha trilha. A prova tem um abre trilha que vai abrindo as porteiras e vai deixando tudo aberto. Passa todos os pilotos e o fecha trilha vem atrás, fechando as porteiras, porque os terrenos geralmente tem gado, alguma coisa ou outra, assim, tem que ser mantido. E eu vou atrás fechando e recolhendo quem quebrou, desistiu, se perdeu. E a gente encaminha eles ou para o neutro mais próximo, que é onde o pessoal vai abastecer, ou traz de volta para a cidade, né? O neutro, o que é o neutro? Nós estamos falando com pessoas leigas, então vamos especificar. Tá andando na trilha, encontrou um cidadão lá que furou o pneu, daí tu vai conduzir ele para o neutro. Quem é o neutro? A prova do campeonato é 140 quilômetros. Então, nesses 140 quilômetros, a moto importada geralmente não consegue fazer essa quilometragem com um tanque de gasolina. E o piloto também precisa botar uma aguinha para dentro, né, para não desidratar. Então é feito a cada 40 quilômetros um neutro de 15 minutos, que é onde a prova para. Não vale nada, a prova parou 15 minutos. Tu chega ali, tem 15 minutos para descanso, abastecer a moto, vai depois continuar. E nesses neutros, sempre a equipe de apoio, que é o pessoal que vem junto com o piloto. Bom, a organização da prova faz um mapa para se deslocar até lá. Então, geralmente, tu leva eles para o neutro para o pessoal poder... O mecânico dele geralmente vai estar lá, vai consertar a moto dele ou vai botar a moto na caminhonete e vai trazer para casa. Então o neutro é aquele ponto de descanso. E me conta aqui que o pessoal fala muito, o que é o tal do PC? O que é o PC? O PC é o Paulo César? Não fala isso. PC não é que o pessoal pensa que é aquele tal de... Não é, não. PC é ponto de controle, ou posto de cronometragem. Nesse trajeto de 140 km, a organização da prova determina os lugares mais difíceis ou mais esquisitos, vamos dizer assim, para colocar o ponto de cronometragem. O pessoal fica com uma maquininha, um processador de dados, um recolhedor de dados. Passou o piloto, ele digita o número do piloto. Anteriormente, a organização da prova determinou que o piloto 1 tem que passar em tal lugar em certo tempo. Cada segundo atrasado é um ponto. Cada segundo adiantado é 3 pontos perdidos. Então, quem ganha a prova é quem perde menos pontos. Quem determina isso é o posto de controle, o PC. Nós estamos aqui com o Zumiro. Zumiro é o PC3. PC3. Zumiro, o que é essa maquininha aí? Explica, porque o negócio é o seguinte. Nós estamos explicando aqui para o pessoal que nunca viu. O que é essa maquininha? Essa maquininha marca passagem hoje dos PC. Você não precisa mais, nem antigamente, aquela papelada. Ela vai tudo direto para o computador, descarrega tudo pelo computador. Tem tudo aqui atrás, o que o cara usa a maquininha. Como é que ele vai usar ela? A ligação da máquina, chamar o enduro já está pintado para o pessoal que tem pouca prática já não errar, né? Ó. Que não sabe ler já vê pela cor. Ele já pintou pro analfabeto, facilitou isso. Foi ótimo. O cara aquele que não sabia o que escrevia. Tecla amarela faz tal. E como tá aqui que ele passou, qualquer criança faz. Olha aí, ó. Amarelo, vermelho, liga, desliga, digitar o PC, né? O número do piloto. Terminou, nós batemos 99. Ela depois de 10 minutos ela desliga automaticamente. E a gente leva no fiscal de prova da apuração, que eles vão se encontrar lá no Big Bowling, para eles passar direto pro computador, eles encaixam no computador, né? E passa todo o programa dos pilotos. É um coletor de dados. Isso, coletor de dados. É isso aí. Esse é o Zumiro, o grande PC. Tchau. Tchau. Foi um baita de um programa, foi ou não foi? Hein? Mas esse, infelizmente, foi o programa de hoje. Nos encontramos aqui no próximo sábado, ou por qualquer das estradas desse grande país, sempre em companhia da liberdade. Até lá.